tutorial passo a passo, como obter lucro consistente em 2026. 2026 é o ano em que você para de reagir e começa a executar. O ano em que você para de esperar e começa a controlar. Aqui está a sua fundação para essa transformação. Passo 1. Defina a sua verdadeira vantagem. Sua vantagem não é uma ferramenta. É a condição repetível sobre a qual você tem uma vantagem estatística, comportamental e psicológica sobre o trader médio. Vantagem estatística. Deve ser mensurável por números. Qual é a sua taxa de vitória, win rate? O seu trade gera expectativa positiva, positive expectancy. Um trader sem dados é um participante esperançoso. Vantagem comportamental, você consegue executar a estratégia sob pressão? Consegue cortar perdas sem hesitar e aguentar vencedores sem pânico? Se não consegue, o edge existe, mas você não o possui. Vantagem de personalidade. O seu edge deve se adequar ao seu nível de paciência, tolerância à incerteza e estilo de tomada de decisão. Vantagem de simplicidade. Complexidade mata consistência. Um edge deve ser simples o suficiente para ser executado todos os dias. Tarefa do passo 1. Defina a sua vantagem numa única frase mensurável. Se você não a consegue resumir, não a consegue escalar. Passo 2. Construa um sistema simples e repetível. Um edge sem um sistema é apenas potencial. Em 2026, o seu sistema deve ser uma estrutura mecânica que remove a emoção da tomada de decisões. Critérios de entrada claros. As suas regras devem ser binárias. Não há, talvez, estratégia de saída pré-definida. Inclua stop loss fixo baseado na estrutura, alvo pré-calculado e elimine a esperança do seu plano. Estrutura de risco única e estável. Risco não é uma sugestão, é o motor da consistência. Risco é matemática, não emoção. Condições de não trade. O trader consistente sabe quando não deve participar. Seu sistema deve protegê-lo de negociar em ambientes onde sua vantagem desaparece. Regra do sistema de uma página. Se o seu sistema não cabe numa página limpa, ele não sobreviverá à pressão. Tarefa do passo 2. Crie o seu sistema de uma página. O seu trabalho é simplesmente seguir a máquina que você criou. Passo 3. Controle emocional e psicologia de execução. O inimigo mais poderoso é a sua emoção. Em 2026, os vencedores serão aqueles que conseguem executar os seus sistemas enquanto as emoções gritam para fazer o oposto. Neutralidade acima da confiança. Neutralidade significa não temer o próximo trade e não endeusar a última vitória. Profissionais procuram o silêncio emocional. Protocolo de pico emocional. Antes de cada trade, respire por 5 segundos, declare o seu risco, leia o checklist, espere 10 segundos. Isso quebra 80% das ações impulsivas. Aceitação do risco. Você deve aceitar a perda total do trade emocionalmente antes de entrar. Se você nega o risco, permanece no medo. Passo 4. Crie um motor de risco que o proteja de si mesmo. Um sistema sem modelo de risco é um carro sem travões. Risco fixo por trade. Escolha um número, esse, e nunca o quebre. Limite de perda diário. Defina um limite rigoroso. Se atingir, pare. Limite máximo de trades. Limite a exposição. Você busca qualidade, não dopamina. Passo 6. O diário que o torna consistente. O propósito do diário é simples. Revelar os padrões psicológicos que sabotam a sua consistência. Registre a mente, não o mercado. O que eu estava a sentir e a pensar antes, durante e depois do trade. Pontuação de conformidade. 0 a 10. Uma perda com 10 décimos é uma vitória. Identifique o gatilho psicológico. Classifique impulsividade, FOMO, vingança ou tédio. Passo 7. Construa a rotina de 2026. Se a sua vantagem é o motor e o seu sistema é o veículo, a sua rotina é a estrada. Rotina diária pré-mercado, respiração, reveja as condições de não trade, visualize a execução, rotina de execução. Siga
o processo. Registre cada trade. Rotina de encerramento. Feche tudo. Registre a conformidade. Evite emoção residual. Conclusão. A consistência não é construída nos gráficos. É construída na sua identidade. Em 2026, você vencerá escolhendo a estratégia que se adequa às suas forças. Sua jornada começa agora. Confie no processo. O mercado recompensa a consistência, não o brilhantismo. Continuação, segunda parte do texto, mantém o mesmo formato, pausas naturais e fluidez, sem alterar nenhuma palavra, tutorial passo a passo, como obter lucro consistente em 2026. 2026 não é apenas mais um ano, é uma linha na areia, é o momento em que você decide se continua a repetir os mesmos erros ou se finalmente se torna alguém novo. Porque sejamos honestos, você não está aqui para negociar com uma pessoa que era em 2023, 2024 ou mesmo 2025. Você está aqui para evoluir. Este ano não é sobre encontrar uma nova estratégia. Não é sobre indicadores, sinais ou adivinhar o próximo grande movimento. É sobre algo mais profundo. A versão de si mesmo que você deve se tornar. 2026 é o ano em que você para de reagir e começa a executar. O ano em que você para de esperar e começa a controlar. O ano em que você para de repetir seu passado e começa a reescrever seu futuro. Isto é o seu renascimento. Passo 1. Defina sua verdadeira vantagem. Antes de fazer um único trade em 2026, responda: qual é a sua vantagem? Sua vantagem não é uma ferramenta, não é um padrão, não é um sinal secreto. Sua vantagem é uma condição repetível que lhe dá vantagem estatística, comportamental e psicológica. Estatística, mensurável, definida por números. Win rate, R, expectativa positiva. Sem dados, você tem um hobby. 2. Comportamental, você executa sem quebrar regras, mantém vencedores, corta perdedores. 3. Personalidade, seu edge precisa combinar com sua paciência e estilo de decisão. 4. Simplicidade, complexidade mata consistência. Tarefa, eu ganho dinheiro quando X acontece porque Y me dá vantagem. Passo 2. Construa um sistema simples e repetível. Seu sistema deve ser mecânico e repetível. 1. Entradas claras, binárias. 2. Saídas predefinidas. Stop, alvo, regras. 3. Estrutura de risco única, risco fixo, limite diário, máximo de trades. 4. Não negociar, saber quando ficar fora. 5. Uma página. Simplicidade é poder. Passo 3. Controle emocional. Medo, ganância, FOMO, tudo biológico. 1. Neutralidade. Não confie na confiança. Confie na neutralidade. 2. Protocolo. Respirar. Declarar risco. Checklist. Aguardar 10 segundos. 3. Aceitar o risco. Sem aceitação, medo. 4. O mercado não valida você. Resultados não definem identidade. Passo 4. Motor de risco. Risco igual a longevidade. Passo 6. O diário. Registre a mente. Pontue conformidade. Identifique gatilhos. Classifique setups. Revisão semanal. Passo 7. Rotinas. Pré-mercado. Execução. Encerramento. Revisão semanal. Passo 8. O desafio das 100 repetições. Um setup, um sistema, um risco. 100 trades. Consistência vem da repetição. Passo 9. Escalar. Checklist de prontidão. Escalar devagar. Manter regras. Reduzir quando necessário. Conclusão final. Sua meta não é dinheiro. É estabilidade. É controle interno. O mercado recompensa consistência, não brilhantismo. Dê like neste vídeo e inscreva-se no canal. Sua ação ajuda a garantir que a mensagem de disciplina e gestão de risco chegue aos traders que precisam desta verdade para sobreviver. Vá em frente, confie no processo e lembre-se, no trading,
A sobrevivência é a vitória, e a consistência é o caminho para a riqueza.